Ele não caiu, ele não negou de uma hora para outra. Foi um processo. E assim acontece com as pessoas, com aqueles que servem a Deus. Quantos que hoje, que já estiveram aqui conosco, já se sentaram aqui nessas cadeiras, já estiveram aqui na frente, quem sabe testemunhando, quem sabe pregando, quem sabe louvando, testemunhando, e hoje já não estão mais conosco. Afastaram-se, abandonaram o caminho. Então nossa palavra é simples aqui que o Senhor quer nos trazer. O Senhor quer nos alertar desse perigo da queda espiritual, do abandono da fé. E claro, aqui nós vamos pegar apenas alguns estágios, alguns degraus aqui que levaram Pedro para o fundo do poço, para o abismo. Não dá para a gente falar de tudo, mas a gente vai tratar de alguns pontos aqui. Antes de Pedro ser aquele apóstolo poderoso em palavras e em obras, pregador ungido, corajoso, audacioso, tremendamente usado por Deus, nós vamos encontrar aqui, nesses versículos aqui, a demonstração da humanidade de Pedro, da fraqueza de Pedro. Fraqueza essa que estamos todos nós sujeitos, todos nós estamos sujeitos à ruína espiritual, à queda espiritual. É de tal maneira que a Bíblia nos exorta: olha, quem está em pé, cuide-se que não caia. A Bíblia nos exorta para estarmos em vigilância. A parábola, hoje eu ia ministrar sobre a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens também ali é uma exortação para o perigo do afrouxamento espiritual, do desleixo espiritual que acometeu aquelas 5 virgens que foram chamadas de nécias, e todas elas estavam dentro da casa do Senhor, estavam dentro de uma mesma casa, estavam aguardando a mesma pessoa, o noivo, assim como nós também estamos aqui, estamos aguardando o noivo, estamos ansiando pelos noivos. Nós, como igreja, dizemos Maranata. Vamos dizer Maranata. Vamos lá, Maranata. Vamos lá, Maranata. Que significa: ora vem, Senhor Jesus. Se os irmãos fazem parte do grupo da igreja, os irmãos viram que hoje eu postei lá uma palavra profética de um pastor em um evento para pastores. Ali tem uma palavra profética tremenda para a igreja. E o Senhor ali exorta a sua igreja, exorta os seus servos, os seus pastores, os seus líderes, as suas ovelhas, que Ele já está à porta, que Ele já está próximo. Quando nós, politicamente, olhamos a situação do mundo, nós vemos que está aproximando dia a dia a manifestação do filho da perdição, a manifestação do anticristo. Nós vemos as nações se confabulando, se ajuntando. Os eventos políticos estão nos mostrando isso. Assim como houve a União Europeia, hoje há uma agenda do 2030, tudo se preparando para a manifestação do homem do pecado, do anticristo. Mas antes disso, a palavra diz, e nós cremos, que a igreja será arrebatada.
as 5 virgens prudentes. As nécias ficarão de fora, irão passar na grande tribulação. Mas vamos voltar então aqui para esse texto. Olhando aqui nesse texto, nós observamos aqui alguns fatores que levaram à queda e à negação que Pedro fez do seu Senhor e do seu Salvador, do seu Mestre Jesus. E no versículo 33 que nós lemos, quando Jesus fala para Pedro: olha Pedro, deixa-me te falar uma coisa. Aliás, Jesus não chama ele de Pedro. Ali Pedro ainda era Simão. Ou seja, Pedro ainda não era convertido. Ele não havia recebido o novo nome. Não era nova criatura ainda. Ele era apenas um discípulo que seguia Jesus. E o Senhor disse para ele: olha, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E aí, o Senhor diz: eu, porém, roguei para ti, para que a sua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Nós aqui já somos convertidos, irmãos. Você já se converteu? Você já se entregou completamente a Jesus? Porque eu te digo que Satanás quer te peneirar. Mas louvado seja Deus. O Senhor diz: eu rogarei por ti. Sabe por que Satanás ainda não te engoliu? Sabe por que Satanás ainda não te matou, não te destruiu, não te lançou no abismo das trevas, não te destruiu completamente? Jesus disse: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Essa foi a razão de Satanás não ter peneirado Pedro. Só que Pedro, aí vem a primeira causa da queda dele. Daqui inicia todo o processo de queda. A resposta dele. Ele diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Quando Jesus falou isso para ele, a respeito de Satanás, e que ele estaria orando por ele, qual que seria a resposta de um cristão para o Senhor? Eu ia falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Me segura nas minhas mãos. Não me deixa cair nem tropeçar. Mas Pedro, ele usou a autoconfiança. A confiança não em Cristo, mas nele, na sua força. Ele achou que ele era forte o bastante. E ele disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ou seja, ele tinha uma soberba espiritual. Ele se considerava muito forte, muito sábio, muito crente. E esse é um dos grandes perigos que pode acometer qualquer um de nós. Porque se eu estou aqui nessa noite de pé, falando com os irmãos, se eu estou de pé diante do Senhor essa noite, é pela misericórdia, é pela graça, Deus, é porque o Senhor tem rogado por mim. E se você está aqui, é porque o Senhor tem rogado por ti. Ele tem rogado pela sua igreja. Ele tem sustentado a sua igreja. Não é eu que me sustento, é o Senhor que me sustenta. É Ele que me mantém de pé. É Ele que me mantém firme nessa caminhada. Porque se não for o Senhor, há muito eu já teria desistido. Há muito eu já estaria
longe da casa dele. Mas é o Senhor que nos sustenta. Então o grande problema de Pedro aqui, que iniciou a sua derrota espiritual, foi pensar que ele podia, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, servir ao Senhor, vencer Satanás. Sabe por que nós vencemos Satanás? Porque a Bíblia diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. É quando Cristo está em nós. Se Cristo está em mim, aí sim eu vou pisar na cabeça do diabo. Pisareis serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum mal te atingirá. É quando nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Não é pela nossa santidade, pela nossa capacidade, pela nossa sabedoria. É pela graça de Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, ou seja, se humilhe diante de Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, ou seja, humilhai-vos. Mas Pedro se exaltou, se considerou muito forte. No versículo 45 que nós lemos, nós encontramos então a segunda causa da queda de Pedro. E essa causa nós podemos identificar ela aqui, nós podemos relatar ela aqui como insensibilidade, indiferença espiritual. Veja, irmãos, o Senhor estava no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. Aquele era o momento mais crucial de Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor chama então os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, e convoca eles para a oração. E eles se afastam um pouco e começa a orar. E é uma oração tão intensa, uma oração de guerra tão poderosa. Naqueles momentos ali estava sendo travada a maior batalha espiritual que a terra já teve conhecimento. Jesus ali então orou de tal maneira que a Bíblia diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Era tal o nível espiritual de guerra. Sabe, meu querido irmão, há tempos na nossa vida que é tempo de oração intensa, porque as forças das trevas, o poder das trevas estava se arregimentando naquelas horas. Há poucas horas depois, a multidão estava chegando para pegar o mestre, prender o mestre, amarrar o mestre, açoitar o mestre, julgar o mestre e levaram para a cruz. Era naquele momento tão decisivo que Jesus pediu que a intercessão dos seus discípulos junto com ele. Mas Pedro foi dormir, os discípulos foram dormir, não tiveram vigilância espiritual. E uma das causas é essa, de queda, é a falta de vigilância. Jesus falou: olha, orai, porque a carne é fraca, o espírito, precisamos orar, precisamos ter vigilância espiritual. Mas Pedro não entendeu aquele momento. Tem muito crente, tem muito cristão, que o diabo está atacando ele de todo lado, em todas as frentes, de todas as maneiras, atacando seus filhos, atacando sua esposa, atacando o seu casamento,
atacando o seu trabalho, atacando seu pai, sua mãe. Ele continua dormindo, o sono da negligência. Ele continua indiferente. Precisamos despertar, precisamos estar vigilantes espiritualmente. Há tempos de guerra na nossa vida, meu querido irmão. Há tempos que o diabo arregimenta todo o seu séquito para nos atacar, para nos atingir. E precisamos dobrar os joelhos. E precisamos orar como Jesus aqui, orava intensamente. Você acha que Jesus não precisava orar intensamente? Ele era Deus, o verbo que se fez carne. Mas Jesus estava sempre em oração. E se Jesus, o mestre, estava sempre em oração, imagina eu e você, se para vencermos as batalhas, se para vencer aquela grande batalha, Jesus teve de orar de maneira que o seu suor se transformou em sangue. Imagina nós. Mas Pedro não atentava para isso. Pedro estava descuidado. Não estava se importando com a guerra espiritual. Não estava se apercebendo do que estava acontecendo ao seu redor. Que o Senhor nesta noite libere sobre você o dom de espírito de discernimento, espírito de revelação, para você entender os ataques do diabo na sua vida e na sua casa. E você deixe de brincar espiritualmente. Deixe de ser sonso espiritualmente. Deixe de ser criança espiritualmente. Deixe de ser insensível espiritualmente. Indiferente espiritualmente. Mas infelizmente muitos estão apáticos, indiferentes. Que o Senhor nesta noite libere sobre você, que você possa entender os ataques do diabo na sua vida e possa utilizar a arma que o crente tem. Joelho no chão, dependência do Senhor, sujeitáveis a Deus, resistiu ao diabo e ele mas como ele vai fugir se você não tem discernimento do ataque dele? Você está sendo peneirado e você não tem discernimento. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nos dê discernimento de espírito para entender aquilo que vem do homem, aquilo que vem de ti e aquilo que vem do inimigo. Precisamos discernir o que vem do homem, o que vem de Deus e o que vem do diabo. Amém, querido? Você recebe o espírito de discernimento? Revelação, amém. Versículo 50. Ele diz o texto que um deles feriu o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. Quando aquela multidão chegou para prender Jesus, Pedro então saca da sua espada, ou não sei se ele estava com espada, eu sei que ele pegou a espada e feriu e cortou a orelha do sumo sacerdote. Ou seja, como Pedro dormiu e não orou, ele entrou na batalha errada, com as armas erradas e com a motivação errada. Ele cortou a orelha do sumo sacerdote. Ele não aprendeu com seu mestre. Ou ele esqueceu. Ele aprendeu. Ele esqueceu que a nossa luta
não é contra a carne. Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Olha só a batalha. Só que essa batalha, ele, em vez de orar, como ele dormiu e não orou, ele apelou para a arma que ele tinha. Qual a arma que ele tinha? Espada. Mas essa não é a arma que o Senhor deu para a igreja. A arma que Deus deu para a igreja está lá em Efésios 6,12. Você vai ler lá a armadura. Quais são as armas que Deus deu para a igreja derrubar e vencer a batalha espiritual. Não são armas carnais, não são armas materiais, são armas espirituais. E a igreja que vence é a igreja que usa as armas espirituais. Pedro entrou na batalha errada, com as armas erradas e com a motivação errada. Mas Jesus imediatamente pegou a orelha do sumo sacerdote e tocando-lhe a orelha, o curou, diz o texto. Ou seja, Pedro entendeu errado. Todo o ensinamento da igreja, todo o ensinamento de Jesus. Será que eu e você, irmãos, estamos aprendendo e praticando o que Jesus nos ensinou? Ou será que nós estamos utilizando armas que o Senhor não nos mandou usar? Eu sei que, humanamente falando, se alguém pisa no meu pé, eu vou querer pisar no pé dele. Isso é normal e natural da nossa natureza caída. Mas você agora não está na carne, você está no Espírito. Você recebeu uma nova natureza, a natureza de servo de Deus. Nós não fomos chamados para vingar. Eu sei que é difícil, mas os ensinamentos que nós recebemos são esses. Se alguém lhe pedir a capa, entrega-lhe a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor não nos mandou resistir ao mal nesse sentido, mas Ele diz: vencei o mal com o que nós vencemos o mal, irmãos? Com o quê? Com o bem. A gente não vence o mal com o mal, nós vencemos o mal com o bem. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Pedro, apesar de estar há cerca de 3 anos ali aprendendo, não aprendeu. E o Espírito Santo nessa noite espera que você que tem estado aqui na casa de Deus, você que já tem aqui ouvido as mensagens, os ensinamentos do Mestre, o Espírito Santo espera que você tenha assimilado o que Jesus tem ministrado. Amém, meu querido? Pedro se esqueceu. Você não se esqueceu não, né, meu querido? Nós não esquecemos não, né? Amém? Amém mesmo? Amém. Convicção, né? Amém, amém. Amém. Outra causa, no versículo 54 que nós lemos. Outra causa da queda de Pedro. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Claro, essa é uma das causas que muitos estão negando Cristo, estão caindo espiritualmente. É porque têm seguido Cristo de longe. E o interessante dessa palavra aqui, meus irmãos, sabe o que é interessante? É que quando você vai observar
essa palavra, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele, quando prenderam Jesus lá no monte, ele seguiu Jesus. Ele não abandonou Jesus, ele continuou. Só que ele estava olhando de longe. Ele não perdeu Jesus de vista. É isso que eu quero te dizer. Ele não perdeu Jesus de vista. Ele estava acompanhando. Ele foi até a casa do sumo sacerdote, onde Jesus foi levado. Até lá Pedro entrou e estava observando, estava vendo Jesus. Mas o problema disso é que, apesar de não perder Jesus de vista, ele estava longe, ou significa que ele, apesar de seguir Jesus, estar longe significa não querer ter compromisso. Estar longe é não querer ter compromisso, é não estar perto, é não ter comunhão íntima. Porque quem anda perto, você ouve o que a pessoa está falando, você vê o que a pessoa está falando. De longe, você pode ver, mas você não vê a reação da pessoa, a fisionomia da pessoa, o que ele está falando. E tem muitas pessoas que estão seguindo Jesus dessa maneira. Eles estão vendo Jesus, eles estão olhando para Jesus, mas bem de longe. Ou seja, Jesus lá e eu aqui, sem compromisso. Eu gosto de Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é Salvador. Eu até louvo, eu canto. Mas Jesus lá e eu aqui, sem compromisso. Sem compromisso. E infelizmente, muitos estão seguindo Jesus de longe. Estão seguindo Jesus, mas sem querer ter um compromisso. Um compromisso com a palavra, um compromisso com a obra, um compromisso com a igreja, um compromisso com o seu pastor, um compromisso com as suas lideranças, um compromisso com os seus irmãos, um compromisso com os perdidos desta terra. Porque todo discípulo é um missionário, é um chamado, é um vocacionado. Tem trabalho para fazer, tem obra para fazer, tem testemunho para dar. Mas essas pessoas que seguem Jesus de longe, eles não querem ter envolvimento, relacionamento. E isso é um perigo. Isso é um verdadeiro perigo. São chamados de crentes nominais. Você pergunta para ele, você de que religião? Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico. Mas apenas de boca, não de fato, não de verdade, não de aliança. Daquilo que Jesus, daquilo que Pedro falou. Olha, eu estou disposto tanto ir para a prisão como para a morte. Porque crente, irmão, crente é aquele que está disposto a ir para a prisão e morrer, se for preciso, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. Então, pergunta para mim e para você. Está
ela está no versículo 55, quando fala assim: e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Sabe o que isso significa? Ali no pátio, sabe quem estava sentado ali no pátio, na casa do sumo sacerdote? Todos os inimigos de Jesus, todos aqueles que zombariam e zombavam de Jesus, criticavam Jesus, desprezavam Jesus, não criam em Jesus. Aliás, estava no meio da multidão que foram lá prender Jesus. É com esse tipo de gente, e o texto diz, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Sabe qual é uma das grandes causas de cristão abandonarem Cristo? Más companhias. Más companhias. Palavra tremenda de Provérbios 13:20. É tremenda. Quem anda com os sábios será sábio. Quem anda com os sábios será sábio. Quem anda com os tolos, com os insensatos, com os pecadores, se tornará mal. E tem muita gente, tem muito crente se aliançando com ímpio, com insensato, com tolo, com difamador, com blasfemador, com murmurador, com desprezador da palavra. Pedro se juntou com aquele povo que estava ali para condenar Jesus, que logo mais iriam açoitar Jesus, iam cuspir no rosto de Jesus, iam colocar um espinho, uma coroa de espinho na sua cabeça. Pedro estava se ajuntando com esse pessoal. Paulo adverte em 1 Coríntios 15:33: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí no mundo tem um ditado, né? Me diga com quem tu andas, eu te direi quem é. Isso não é bíblico? Isso não é bíblico, não. Tem muita gente achando que é bíblico, né? Está escrito na Bíblia, né? Não está escrito na Bíblia. A Bíblia tem o Provérbios 13:20. Me diga, quem anda com sábio será sábio, quem anda com tolo vai ser tolo, vai se tornar mal. É lógico. E mais uma. Salmo 1. O Salmo 1. O que o Salmo 1 fala para o crente? O que o Salmo 1 fala, irmãos, para nós? Eu vou ter que ler aqui. Eu estou ruim de cabeça. Cadê o Salmo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer, né? Amém, olha aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então esse é o conselho da Bíblia. E infelizmente, muitos estão perdendo a sua fé, porque se ajuntam, se associam com o ímpio. Pastor, então nós temos que... Como é que nós vamos fazer? Vamos ter que abandonar o mundo? Não. Jesus disse, não é isso que eu estou falando.
é no sentido de aliança, Jesus comeu com os pecadores, Jesus se assentou com os pecadores, mas o objetivo, a motivação de Jesus era trazer a luz, não se associar com as trevas. Amém, meu querido? Nós podemos nos assentar com qualquer tipo de pessoa, mas a motivação é sempre trazer a luz de Cristo, a luz do Evangelho, e não receber as trevas do mundo. Amém? E finalizando, o versículo 57. Mas Pedro negava, dizendo: não o conheço. Então, finalizou. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, uma queda produz outros tombos. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma coisa chama a outra. E finalmente o apóstolo nega que não conhecia Cristo. Quando a gente vai ler lá em Mateus 26, versículo 70, a primeira vez ele nega. Versículo 72, no versículo 26 e 72, ele jura que não o conhece. E no versículo 74, ele pragueja que não o conhece. Então, ou seja, vai aumentando o nível de apostasia. Sabe, irmãos, todos nós estamos sujeitos a negar a Cristo. Pedro negou, mas ele foi restaurado, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Eu penso que o Espírito Santo nesta noite trouxe essa palavra aqui, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que é bondoso, maravilhoso, talvez eu e você, nós iniciamos um processo de descida espiritual, de queda espiritual. Talvez você e eu, quem sabe, estamos descendo rumo ao abismo, rumo a finalmente dizer: não conheço Jesus, não quero saber de Jesus. E o Espírito Santo nos trouxe aqui essa palavra simples, para que você aborte todo tipo de processo de sua queda espiritual, porque o Senhor quer te ver de pé, o Senhor quer te ver feliz, o Senhor quer te ver cheio do Espírito Santo, o Senhor quer que você seja fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. A coroa é para aqueles que vão até o fim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, convido você a ficar de pé. E antes de participarmos da ceia, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E se por um acaso você está precisando de oração, você está precisando abortar algum processo em sua vida, nós precisamos orar como o salmista orou: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda
da justiça e da verdade. Eu gostaria que caso você precise de oração, que você venha aqui na frente. Você que precisa de oração. Você que entendeu essa palavra que o Espírito Santo ministrou nessa noite. Se você precisa de ajuda, o irmão leu Hebreus 4,16. Acho que nós devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos socorro em tempo oportuno. Se achegue aqui nessa noite, meu querido, junto ao trono da graça. Venha aqui, nós vamos